A cada 24 horas, 13 mulheres sofrem com agressões e violência. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje no CJC News Reportagem. Olá, muito boa noite. Começa mais um CJC News Reportagem e hoje a gente vai abrir o nosso programa falando sobre o feminicídio, que, segundo o levantamento do Instituto Igarapé, apresentou aumento nos últimos anos, assim como outros tipos de casos de violência contra a mulher. Como eu falei agora há pouco, só no ano passado, a cada 24 horas, 13 mulheres sofreram agressões. Vamos ver a reportagem. Segundo o estudo publicado no final de 2024, que reuniu dados dos sistemas oficiais de saúde e dos órgãos de segurança pública, o país registrou um aumento de 10% no número de casos de feminicídio entre os anos de 2019 e 2024. A violência física também teve um aumento significativo de 22% em todo o país, assim como a violência psicológica e a patrimonial. Estatísticas que, para os responsáveis pela pesquisa, devem ser abordadas com a mesma seriedade de casos mais graves, pois podem ser fundamentais para a prevenção do feminicídio. Um outro levantamento apontou que, no ano passado, somente nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo foram registrados um caso de feminicídio a cada 17 horas. Juntos, os 9 estados totalizaram 531 casos no ano. Ainda segundo a pesquisa, em 75% das ocorrências, os crimes foram cometidos por pessoas próximas às vítimas. Se considerados somente parceiros e ex-parceiros, o índice é de 70%. São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados com os maiores números de mortes, com mais de 200 casos de feminicídio registrados no período, além de 1.800 casos de violência contra a mulher. Olha, essas são imagens que revoltam, não é? O caso de feminicídio já é um marco no Brasil e um desses marcos vergonhosos, uma vez que o homem se acha proprietário, dono da mulher, considerado e se considerando uma autoridade a ponto de poder fazer o que quiser. A violência contra a mulher não se restringe apenas a agressões físicas, embora essas são bem marcantes, chamam muito mais atenção e, infelizmente, é o que a gente vê se repetindo com muita frequência. Mas existe também as agressões psicológicas, patrimoniais, agressões materiais, sociais. E aí fica só uma pergunta: da onde o camarada tem o direito de agredir a mulher? O mais triste de tudo isso é que o agressor comumente mora junto ou morava junto com essa mulher. É o ex-marido, é o companheiro ou ex-companheiro, é a pessoa com quem ela decidiu dividir a vida, ou por um tempo, ou ainda está dividindo a vida. O mesmo camarada que prometeu amar, cuidar e respeitar para o resto da vida até que a morte os separe, é o camarada que enche a mão e dá na cara da mulher, deixando ela com o olho roxo, machucada, sem conseguir se defender. Eu não vou nem entrar na questão de quem é mais forte e quem é menos forte. O homem tende a ter uma estrutura de força maior na maioria dos casos. Mas isso não dá o direito dele partir para cima e fazer isso. Eu já vi imagens de homens chutando a mulher caída no chão. Um camarada desse, primeiro, ele não merece mais o respeito. Para fazer isso, eu sempre aprendi que o homem que bate em mulher é moleque. E aí o camarada precisa decidir o que ele vai querer ser. Porque é muito bonito estar com a mulher arrumada, bonitinha ali, mostrando, exibindo para todo mundo. Mas na hora que as ideias não combinam, mas se divergem, é que tem que mostrar que é homem de verdade.
sabendo respeitar, dizer sim ou não, mas sem partir para isso. Isso é vergonhoso para a espécie humana. Vamos para a nossa nuvem de palavras. Joga aqui na tela. Violência é o tema principal aqui no meio da nuvem, né? Vamos ver as palavras em volta. Feminicídio, a gente já falou um pouquinho. Como eu comecei a nossa edição de hoje, 13 mulheres foram agredidas por dia no ano passado. Multiplica isso por 365 dias, veja quantas mulheres foram agredidas em 2024. Olha aí, segurança, trauma. Olha, trauma é mais profundo do que a agressão física. Porque o trauma vai marcar aquela mulher por muitos anos, até ela se tratar, até ela conseguir superar, conseguir ressignificar as coisas, dar as responsabilidades para quem deve ser dada. Saúde mental, impacto, cultura. A cultura patriarcal é o que vem carregando tudo isso até os dias de hoje. Olha só, desigualdade, denúncia. Denúncia é algo que a gente precisa levar muito a sério. Mas eu tenho uns pontuamentos sobre denúncia. Que é, vou denunciar e qual é a segurança que a mulher ganha? Existe agora uma proposta aí votada que o agressor vai ter que usar a tornozeleira eletrônica para não se aproximar. Se aproximar, vai apitar lá e a polícia vai ficar sabendo e vai intervir. Mas vai conseguir intervir? Vão colocar a tornozeleira mesmo? Ou vão achar assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. Beleza, deixa ela, se arrebentar. Vamos falar aqui sobre os tipos de agressões que as mulheres têm enfrentado. A violência contra a mulher é um problema sério, gente, e persistente ao redor do mundo. Apesar dos avanços nas políticas de igualdade de gênero e nos direitos humanos, as mulheres ainda continuam sendo vítimas de diversas formas de abuso que muitas vezes passam despercebidas. Veja só. A violência contra a mulher é um problema grave que se manifesta de diferentes formas, como violência psicológica, patrimonial, moral, sexual e física. Embora a violência física seja a mais visível, as outras formas de abuso são igualmente prejudiciais e muitas vezes difíceis de identificar. A violência psicológica envolve manipulação emocional, como humilhações, insultos e ameaças que minam a autoestima da mulher. Já a violência patrimonial diz respeito ao controle sobre os bens materiais da vítima, visando sua dependência financeira. A violência moral inclui difamação e calúnias, prejudicando a reputação da mulher e seu relacionamento com os outros. A violência sexual é qualquer ato sexual sem consentimento e causa danos profundos à saúde mental e física da vítima. Embora muitas vezes as vítimas não percebam os sinais de abuso de imediato, é essencial que tanto elas quanto a sociedade reconheçam que qualquer tipo de violência contra a mulher é inaceitável e que a ajuda está disponível por meio de delegacias especializadas e serviços de apoio, como o número 180 no Brasil. Esses tipos de violências existem, mas nem todas são percebidas. Veja só, falei sobre a questão da agressão física, que é a mais facilmente percebida. Porque o olho está roxo, está arranhado, está com marcas no braço, marcas no pescoço, está ferido. Isso aí é uma agressão. Mas, como a gente viu na reportagem, eu vou repetir aqui para você. A agressão física é a que todo mundo, quando sofre, todos ficam de olho. E, infelizmente, é a que as mulheres mais se dão conta que estão sofrendo agressão. Mas perceba, agressão psicológica, que inclui chantagem, vigilância. Aquele camarada que fica... Com quem você está falando? Por que você... está curtindo tal foto? Por que você falou com fulano quando passou na rua? Isso é violência, é agressão psicológica. Essa hipervigilância sempre condenando a mulher. Chantagem, exploração, ridicularização. Tá no meio de todo mundo e o camarada fala, mas você é burra mesmo, hein? Isso aí, gente, não dá. Isso é violência. Isso é agressão psicológica. Agressão sexual.
Agressão patrimonial. Tem alguns agressores que tiram as coisas de dentro de casa, vendem os itens para que a mulher possa sofrer pela falta. Isso também é violência. Além disso, agressão indireta, agressão impulsiva ou reativa. E geralmente essa vem acompanhada daquela respostinha já montada. Ah, eu fiz isso porque você fez aquilo. Ah, eu falei com fulana porque você falou com fulano. Ah, eu fiz isso. É como se a mulher sempre fosse a precursora do problema. Ele não tem responsabilidade pelas coisas que faz. Só ela. E ele faz porque ela fez. É um camarada sem personalidade, né? Que não sabe nem agir da maneira correta. E, por fim, a agressão instrumental, que é um tipo de agressão com algum instrumento. Ou seja, nem sempre a própria vítima tem consciência que está sendo agredida. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto aqui. E não para por aí, não. Olha só, gente, apesar dos avanços nas políticas de proteção à mulher, muitas vítimas de violência doméstica ainda não denunciam seus agressores. Segundo a última pesquisa nacional de violência contra a mulher, preste muita atenção, 6 em cada 10 vítimas não procuram as autoridades para registrar o crime. O levantamento aponta que 30% das 21 mil brasileiras entrevistadas afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar, mas apenas 40% delas buscaram ajuda junto ao poder público. O temor de represálias, como ameaças ou novos episódios de agressão, faz com que muitas mulheres hesitem, fiquem com medo, se resguardem em recorrer à polícia ou à justiça. Outro fator que contribui para o silêncio das vítimas é a violência financeira, na qual o agressor controla os recursos da mulher, dificultando que ela tenha autonomia e afastando as chances dela de sair do relacionamento abusivo. Sem independência econômica, muitas não conseguem sequer arcar com os custos de um novo lar ou sustentar os filhos sozinhas, o que as mantém presas ao ciclo da violência. O apoio de familiares e amigos é fundamental para que essas mulheres consigam buscar ajuda e romper com a situação do abuso. Oferecer acolhimento, incentivar a denúncia e auxiliar na busca por alternativas como emprego e moradia pode fazer a diferença na vida de uma vítima. Além disso, redes de apoio como centros de atendimento à mulher e grupos de suporte psicológico são essenciais para fortalecer a decisão de denúncia e a recuperação da autonomia. Olha, as mulheres nem sempre denunciam porque quem vai protegê-las? E se o agressor quiser voltar em casa, até porque mas existe uma ordem judicial que tem que manter 200 metros de distância. Vai ficar alguém da segurança pública com uma trena impedindo que ele chegue? Aí ele se aproxima, chega dentro de casa, bate na porta e a mulher vai ter que ligar para a polícia para vir uma viatura às pressas. Se a viatura chegar correndo, chega em 10 minutos. 10 minutos é tempo suficiente para ele se vingar. Então, por isso que muitas mulheres, às vezes, não denunciam. Além disso, uma boa parte também não denuncia porque não se vê capaz de sustentar a si e aos filhos. Então, o agressor se acha no direito de fazer o que quiser, achando que ela não pode fazer nada, porque ele que paga tudo, ele que banca tudo. E um relacionamento abusivo começa quando o homem ele inicia um afastamento da mulher, das amigas, da família dela, dos lugares onde ela frequenta, porque aí ele vai cortar todos os contatos que ela fazia, o que ela tinha, para que ele seja a única pessoa fonte de renda, dinheiro, de cuidado, que não tem, mas é só ele que a protege. Ele vai falar, eu faço isso com você, mas para que ninguém faça, eu estou te defendendo. Gente, é cada coisa absurda.
mas são muitos que fazem isso. Eu já vi casos de homens que se aproveitam da medicação que a esposa toma contra a depressão e dopa ela e a força a fazer coisas sem ela perceber, a ponto dela engravidar não sabendo como engravidou. Você vê que os limites, até de ser humano para ser humano, não estou nem falando de homem para mulher, estou falando assim, de um ser humano para o outro, foram rompidos. Porque criou-se uma dependência. Aí a mulher vai fazer o quê? Vai denunciar e quem vai sustentar? Quem vai protegê-la? Quem vai guardar os filhos? Ela vai sair e vai deixar os filhos em casa? Vão todos para o conselho tutelar? Não é isso que a mãe quer. Aí, por conta dos filhos terem o que comer, terem um teto para dormir e terem roupa para vestir, ela se sujeita a tudo isso porque não tem o apoio. A situação fica cada vez mais difícil para ela. Olha, falando sobre esse assunto, a gente ficou querendo ter mais informações e saber opiniões. E o que você faria se visse uma mulher sofrendo agressão? Pois é, alguns partiriam para cima. Outros ficariam quietinhos, repetiriam aquilo que eu falei agora há pouco. Em briga de marido e mulher, não se mete mulher. Vou ficar aqui. Daqui a pouco ela volta para ele, não vou me meter nisso não. A gente foi às ruas para perguntar isso. Vamos ver as respostas. O que você faria se você visse ou presenciasse algum tipo de violência com uma mulher? Cara, isso daí é inaceitável, né? É uma coisa que a gente deve, de repente, ajudar, né? Ou chamar alguém para ajudar, mas isso aí é inaceitável, entendeu? Na minha opinião, é inaceitável. Provavelmente é me meter, meu irmão, falar alguma coisa. Sei que é difícil, mas também é difícil você ver e não fazer nada, né? Já aconteceu com você alguma vez? Já presenciou alguma situação dessa? Não tive essa infelicidade não, mas provavelmente eu faria alguma coisa. Lógico que eu denunciava, eu não gosto disso e jamais eu veria e deixar para lá. Eu denuncio mesmo. Ligaria logo para a polícia? Lógico, evidente. Eu, como cidadão de bem e a favor contra a violência, né, eu defenderia, entendeu? Já aconteceu isso alguma vez? Você já presenciou isso acontecendo? Sim, já, e me prontifiquei, né, para evitar o pior, né, e até porque não se resolve as coisas com violência, no momento algum, né. Eu pediria a alguém socorro, dizia, tá sendo agredido ali, entendeu? Eu não entraria para... O senhor mesmo não entraria ali para tentar separar ou apartar? Eu chamaria alguém para ajudar, para tentar, está sendo agredido ali, entendeu? Com certeza. Sim, eu já presenciei e interferi, porque nós devemos não permitir essas coisas. É um dever nosso, de todos nós, seja homem ou mulher, aliás, qualquer tipo de violência. Uma covardia, principalmente de homem batendo em mulher, isso é uma covardia que não se pode aceitar. Pois é, tem aqueles que partem para cima, tem aqueles que vão ficar no lugar esperando, né? Pode ter até alguns que vão esperar acontecer tudo e depois oferecer ajuda àquela mulher que às vezes não tem como se defender. Tem mulher que não, tem mulher que sabe se defender, que vai partir para cima e vai deixar o camarada quietinho. Mas não é a realidade de muitos, porque as mulheres nem todas conseguem se defender. Até porque elas não esperam sofrer o que estão sofrendo com aquela pessoa que ela escolheu viver e compartilhar a vida. A cultura machista ainda é um obstáculo significativo para a igualdade de gênero no Brasil e no mundo. Olha, os estereótipos que impõem papéis rígidos para homens e mulheres contribuem para a manutenção da desigualdade e, em muitos casos, alimentam a violência de gênero. A ideia de que a mulher deve ser responsável exclusivamente pelo lar e pela família, enquanto o homem deve ser dominante, naturaliza relações abusivas e dificulta a autonomia da mulher. Essas crenças influenciam desde a infância, quando os meninos são ensinados a evitar demonstrar emoções e as meninas são incentivadas a priorizar o cuidado com os outros. Esse tipo de socialização perpetua a visão de que homens têm poder sobre as mulheres, o que pode resultar em comportamentos violentos e desrespeitosos. Além disso, pessoal,
Muitas vítimas de agressão enfrentam dificuldades para romper o ciclo da violência, justamente porque a sociedade tende a minimizar ou responsabilizar a mulher pela agressão sofrida. No mercado de trabalho, o machismo também se reflete em desigualdade salarial, falta de representatividade em cargos de liderança e discriminação contra mães e gestantes. Já na vida cotidiana, mulheres enfrentam assédio, falta de segurança e dificuldades para exercer a liberdade de escolha sem julgamentos ou pressões. Esse cenário mostra que a violência contra a mulher não ocorre de forma isolada, mas faz parte de um sistema que normaliza a inferiorização da mulher. A educação tem um papel essencial na mudança desse quadro. Ensinar desde cedo sobre igualdade de direitos, respeito e equidade entre os gêneros pode transformar a mentalidade, a mente, a maneira de pensar das novas gerações. Olha, iniciativas dentro das escolas que promovem debates sobre machismo, consentimento e respeito são fundamentais para construir uma sociedade mais justa e segura para as mulheres. Os especialistas destacam que o combate à violência de gênero deve ir além da punição de agressores, passando também por um trabalho de conscientização e transformação cultural. A criação de meninos e meninas tende a ser de maneiras, às vezes, muito rígidas. Como assim? Como eu falei, os meninos são muitas vezes ensinados, olha, você tem que ser forte, você tem que mostrar que você é forte, você é homem, você não chora, E a menina sempre, se alguém falar mais alto, você não aceita, mas se você vê que pode, é melhor você ficar no seu cantinho, né? Não se mete com nada não se... É sempre mostrando essas diferenças. Aí você vê, o homem, ele já é educado a ser o malandro, o cara que tem que fazer e tem que acontecer e o que importa é o que ele pensa. E a mulher, sempre a mulher inferior, diminuída, ficando no cantinho. A gente pode ver isso pelos próprios desenhos que colocamos nossas crianças para assistirem. Quem vai salvar a princesa no castelo é o cavaleiro, é o herói. Ela é a indefesa, a fraca, a que precisa de proteção. Aí passamos um período assistindo a desenhos assim. Chegamos a um ponto em que as mulheres começaram a assumir um pouco do poder. Veio o movimento feminista, depois o movimento de feminismo radical, em que no final de tudo, as mulheres, elas só quiseram impor que tinham poder, mas os números relatam que não é isso que está acontecendo. Já vi depoimentos de feministas radicais, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, e quando precisou de ajuda, não foram as feministas que ajudaram. Eu estou trazendo tudo isso porque a gente precisa criar as crianças para serem humanos, que têm emoções, que sabem lidar com as emoções e sabem passar por cima, que sabe se respeitar e respeitar o outro. Não é esse o segundo mandamento deixado por Jesus na história? Ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente não precisa ter o respeito pela Constituição, respeitar o próximo. E por que isso não está acontecendo? Vamos seguir aqui, gente. Olha só, para prevenir casos de feminicídio e proteger as mulheres, em 2006, há quase 20 anos, foi criada a Lei Maria da Penha, que tem como objetivo punir agressores em casos de violência doméstica. Vamos entender melhor essa história. Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, a Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Ela recebeu esse nome em homenagem à farmacêutica Maria da Penha, que acabou ficando paraplégica após sofrer uma tentativa de homicídio por parte de seu marido.
A lei estabelece medidas que visam proteger as vítimas de seus agressores, como a criação de juizados especiais de violência doméstica. Ela também concede o estabelecimento de medidas preventivas de urgência em casos graves e a garantia de assistência às vítimas. Como em muitos casos, a mulher que sofre as agressões depende financeiramente do agressor. O juiz responsável pelo caso pode determinar, como medida protetiva, o pagamento de pensão alimentícia para a mulher e filhos. A lei também garante a inclusão da mulher vítima de violência doméstica e familiar em programas de assistência promovidos pelo governo, com atendimento médico, serviços que promovam sua capacitação, geração de trabalho, emprego e renda. Em casos de necessidade no qual a mulher precise se afastar do trabalho por conta da violência, a lei define que ela não poderá ser demitida pelo período de até 6 meses. Caso condenado, a pessoa acusada de violência doméstica terá a pena definida de acordo com os crimes cometidos segundo a Lei Maria da Penha. Olha, a Lei Maria da Penha, ela vai completar 20 anos em 2026. E, infelizmente, a gente vê que a lei, criada em 2006, ela vem acompanhando a história, mas os casos de violência contra a mulher vêm aumentando. É uma dicotomia isso, né? É uma outra palavra que eu acho muito bonita, um paradoxo. É um paradoxo, é invertido. Porque se a lei existe, ela deveria diminuir, inibir a violência contra a mulher. Mas parece que é só um enfeite. Não na lei. A lei é bonita demais, mas na prática, quantas vezes a mulher vai a alguma delegacia para dar queixa e ela é tratada com um pouco de desdém por aqueles que registram a queixa? E perguntam, você tem certeza que vai fazer isso? Ah, mas você é muito bonita, ele é um cara feio, ele lógico que vai ter ciúmes de você. E aí justifica a atitude do cara. É como se o que aconteceu foi culpa dela por ser bonita. E a polícia não está registrando lá. Eu conheço casos e exemplos de mulheres que foram denunciar e não conseguiram denunciar. E aí você se pergunta, para que a Lei Maria da Penha? Ela precisa ser cumprida. Primeiro, pela segurança pública. Segundo, ela precisa estar tão em evidência que funciona que as mulheres vão poder recorrer a ela. E terceiro, os agressores precisam sentir na pele o que a lei está determinando. Porque na hora da agressão, quem sentiu na pele foi a mulher. Mas na hora da punição, o camarada paga 20 cestas básicas. Agora não. O projeto é que aumente, que o feminicídio se torne um crime hediondo. E eu acho isso o máximo. Muito boa a iniciativa. Vamos continuar aqui, gente. Olha só, a violência contra a mulher vai além das agressões físicas. Os impactos profundos atingem a saúde mental de todas essas vítimas, muitas vezes deixando marcas que perduram por anos. As mulheres que sofrem violência, seja ela física, psicológica, sexual, econômica, estão mais suscetíveis a transtornos como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, além de desenvolverem problemas físicos como insônia, dores crônicas e até doenças cardiovasculares. O estresse pós-traumático, por exemplo, é uma das consequências mais graves, fazendo com que a vítima reviva constantemente o episódio de violência, sinta medo extremo e tenha dificuldades para retomar a rotina. Muitas mulheres também desenvolvem transtornos de ansiedade, ficando em estado de alerta constante, com medo de sair de casa ou de se relacionar com outra pessoa. A depressão, por sua vez, pode levar à perda de autoestima, isolamento e até pensamentos suicidas. O corpo também sofre as consequências do trauma, com quedas da imunidade, distúrbios alimentares, dores musculares frequentes. Os estudos apontam que essas mulheres que são vítimas de violência têm maior probabilidade de desenvolver hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas devido ao estresse prolongado. Além de danos à saúde, a reconstrução da vida após o trauma é um grande desafio.
A violência financeira, em especial, pode prender mulheres em relacionamentos abusivos, tornando a independência econômica um obstáculo a ser superado. Agora, você sabe o que os especialistas falam? Eles alertam para a importância do acolhimento psicológico e social para que essas mulheres consigam reconstruir a vida. No momento em que uma mulher sofre uma agressão, seja ela física, psicológica, o trauma que ela enfrenta, que ela vive, aquilo dali cria uma marca e destrói a saúde mental dela. Aí as mulheres, elas perdem a autoestima, perdem a vontade de se esforçar, de cuidar de si mesmas, param com a higiene pessoal, param de cuidar da alimentação, elas tendem a ganhar peso ou emagrecer muito por falta de vontade de comer. A depressão, ela não bate na porta nesses casos, ela arrebenta a porta. Fora isso, o transtorno de estresse pós-traumático, como eu falei, é um problema extremamente sério, porque a mulher ela sempre vai reviver o trauma que ela sofreu. A tal momento, de tal forma que ela generaliza tudo. Tudo vai dar ruim, tudo vai dar errado. Qualquer pessoa que se aproximar dela é para fazê-la mal, porque ela tem essa marca. Não é apenas um ato isolado que vai acontecer naquele dia e acabou. Não, fica na história dela. E além disso, olha só, sabemos que a segurança nas grandes cidades é um problema para todos, mas as mulheres normalmente precisam dobrar a preocupação. Por isso, nossa equipe perguntou a algumas delas se elas se sentem seguras andando pelas ruas. Veja só. Você se sente segura hoje para andar na cidade? Como você se sente? Eu acho que antes de falar sobre isso, é importante falar que as mulheres sempre sofreram na sociedade, né? Desde quando o mundo é mundo. Hoje, apesar de uma violência estar muito grande, eu também me sinto segura perante as leis. Porque mesmo que aconteça alguma coisa, eu sou protegida pelas leis. E até mesmo acho que uma certa criminalidade diminuída por conta das leis existirem. Então acho que a gente vive nesse impasse de segurança e total insegurança também. Então é bem complicada essa resposta, sabia? Não, eu como mulher não. Por quê? É assalto, é estupro. A gente que é mulher, a gente fica exposta para isso, né? Infelizmente, nem todo homem aceita um não. Insegura, né? Eu e a população inteira do Rio de Janeiro. Por quê? Ué, por quê? Você viu a reportagem? A gente sabe, né? Como tá inseguro. Jacarepaguá, então, pior ainda. Você já presenciou alguma situação de violência na rua ou já aconteceu com você? Não, já aconteceu com a minha filha, foi assaltada, já vi aqui o pessoal sendo assaltado levando celular, toda hora. A minha rua é uma que estava acontecendo muito assalto. Aliás, quase todas as ruas aqui na freguesia, né? Não ando mesmo. Ontem, inclusive, eu saí aqui da academia, era por volta de 10h05, eu tive que ir correndo para casa. Porque realmente eu vi alguns elementos passando, eu falei, realmente tem que andar e apressar o passo, senão é complicado. E você já sofreu algum tipo de assédio na rua? Como que você vê essa situação? Sofri quando era mais nova no trabalho, aí pedi demissão, porque eu trabalhava numa certa função e o patrão me colocou depois para ser secretária dele e infelizmente houve vários episódios de constrangimento total. Hoje em dia isso não é mais elaborado, né? Mas as pessoas ficam com mais receio, mas antigamente, né? Agora eu estou com 60 anos, quando eu tinha 25, 30 anos era complicado. Não, principalmente em transportes públicos. Porque é muito difícil, às vezes, sentar assim perto de jovem, é meio complicado. Você já passou algum tipo de assédio, algum tipo de constrangimento desse nível? Não, mas já presenciei. Uhum. Como foi? Foi horrível, né? A pessoa fica mal, a mulher se sente muito ruim, não se sente segura em andar na rua, essas coisas. Complicado essa pergunta. Além da gente ficar numa grande vulnerabilidade devido à grande violência que o Estado colocou a gente, você pode a qualquer tempo acontecer alguma coisa. Então hoje a gente tem que acreditar em Deus, confiar, tá prestando sempre atenção, olhando sempre para os lados, entrando e saindo com a maior velocidade possível, porque independente, pode acontecer e pode ser em qualquer lugar, entendeu? Daí a opinião das pessoas, o que elas sentem, o que elas... como é que elas reagem a esses assédios, a essas brincadeirinhas,
quando não passa dos limites também, né? Esse aí já passou do limite, mas quando não avança muito mais ainda para ficar pior a coisa. Existem diversos canais de denúncia e redes de apoio que oferecem suporte para que essas mulheres que são vítimas de violência possam sair de situações de abuso e reconstruir a vida com segurança. O Disque 180, Central de Atendimento à Mulher, é um dos principais meios de denunciar agressões. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil. Além de receber denúncias, o 180 também orienta sobre direitos e encaminha as vítimas para redes de proteção. Em casos de emergência, a recomendação é ligar diretamente para o 190, acionando a Polícia Militar. As delegacias especializadas de atendimento à mulher são outro canal fundamental. Nesses locais, as vítimas encontram atendimento especializado para registrar boletins de ocorrência, solicitar medidas protetivas e obter encaminhamento para apoio psicológico e jurídico. Nos estados onde não há delegacias especializadas, a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia comum. Além dos órgãos públicos, diversas ONGs e coletivos femininos atuam no acolhimento de mulheres vítimas de violência. Organizações como o Instituto Maria da Penha, Casa da Mulher Brasileira e Mapa do Acolhimento oferecem suporte jurídico, psicológico, assistência para recomeçar a vida longe do agressor. Muitas dessas iniciativas também ajudam na recolocação profissional e na busca por moradia segura. O apoio de familiares e amigos também é essencial. Muitas mulheres não denunciam por medo ou dependência financeira, mas contar com uma rede de apoio pode ser decisivo para romper o ciclo da violência. E é dessa forma que a gente está reforçando esse jornal aqui hoje. A violência doméstica, e a violência não só doméstica, mas a violência contra a mulher, o feminicídio está aí, andando pelas ruas, dentro das casas, e muitas estão sendo vítimas. Como eu falei e repeti já umas 2 vezes aqui. No ano passado, a cada 24 horas, 13 mulheres foram vítimas de agressão. Esse é um número real, que nós podemos fazer a diferença. Chame, diz que lá, 190 para emergência, quando tiver uma coisa que você precisa de uma intervenção naquela hora, e 180 para você pedir apoio e fazer denúncias e fazer o que você precisa fazer para reorganizar sua vida. Ninguém nasce para ficar apanhando. Ninguém nasce para ficar sofrendo desse jeito. Isso é um crime. Existe lei que te protege. Agora, já fica um sinal. Você tem alguém da sua família ou alguém da sua rua, alguém que você conhece, que sofre com violência, você pode ajudar. Denuncie, ofereça seu apoio, porque o apoio de pessoas próximas pode ser o gatilho para que ela consiga se levantar.